Olá meninos, vamos dar continuação ao nosso conteúdo. Bom, vamos falar agora sobre a movimentação dos animais, né? As articulações também, tá? Da página 124 até a 127, beleza? Bom, falando em articulações, professora, para que serão articulações? Bom, nós falamos de ossos, nós falamos de músculos, mas nós também precisamos entender que existem articulações que são fundamentais para a nossa locomoção. Ó, tenho aqui o osso, tá certo? Essa estrutura aqui do osso. E aqui, ó, eu tenho o quê? A cartilagem. A cartilagem vai ser essa estrutura que vai auxiliar a nossa movimentação. Além da cartilagem, eu tenho aqui no meio, ó, ligamento. Que esses ligamentos, eles vão estar interligados com os músculos, tá certo? Então, ó, o osso, a cartilagem, os ligamentos e os músculos, todos esses vão ser de grande importância para a nossa locomoção, para nós conseguirmos andar, tá certo? Bom, professora, no caso, a cartilagem, né, as articulações no geral, são pontos de contato entre os ossos, ou seja, entre um osso e o outro, eu tenho o quê? Articulações, né, a cartilagem. Tem a cartilagem, tem os ligamentos, que vai auxiliar a gente o quê? Andar, se locomover, se movimentar, certo? Bom, ó, mas aqui tem uma característica. Temos algumas, né, cartilagens que são móveis, outras são imóveis, tá certo? Algumas são imóveis, o que é imóveis mesmo? Imóveis são quando a gente não consegue movimentar ou tem uma movimentação minúscula. Nós temos cartilagem na nossa cabeça, no nosso encéfalo, tá? Só que ocorre o quê? No encéfalo não, né? Desculpa. No nosso crânio, tá certo? O encéfalo que está dentro do crânio. Bom, no nosso crânio nós temos cartilagem, tá? Mas essa cartilagem é imóvel, ou seja, não tem movimentação nessa cartilagem do crânio, tá? Mas nós temos a estrutura do corpo que elas são móveis, que elas se movimentam. Ou seja, aqui seria provavelmente o joelho, tá certo? Vamos ver aqui, ó. Vejam aqui. Vejam aqui. Ó, nós temos o nosso esqueleto, estão lembrados? Aqui nós temos a coxa, a perna e a patela, que é esse osso aqui, tá? Entre um osso e o outro, nós temos o quê? A cartilagem. Então aqui, ó, nós temos uma cartilagem, aqui também. Por quê? Para a perna a gente fazer isso, esse movimento, imaginemos que o osso fosse totalmente duro. Aqui, ó, essa parte aqui. Eu consigo movimentar essa parte aqui? Não. Então eu preciso das minhas articulações, da minha cartilagem, dos ligamentos, justamente para fazer movimento, tá certo? Ó, esse movimento só é possível devido à nossa cartilagem, tá? Por quê? A cartilagem, essa estrutura aqui, ela é uma estrutura muito lisa. Além de lisa, ela tem uma substância que possibilita que ela deslize facilmente. Então, por isso que a gente consegue movimentar os braços, movimentar as pernas, tá certo? Por quê? Por causa da cartilagem juntamente com os ligamentos. Então, por isso, as articulações. Professora, eu já ouvi dizer que minha avó teve doenças na articulação. Pode ocorrer? Pode. Diversas pessoas têm um desgaste. Desculpa aqui, pronto. Diversas pessoas têm o desgaste dessa estrutura. Então, quando nós temos o desgaste dessa estrutura, acaba ocorrendo o quê? Diversas doenças. Então, as pessoas vão ao médico, né, para fazer algum tipo de tratamento para tentar recuperar, já que a gente não consegue, mas tentar minimizar os impactos que possam estar causando na nossa saúde, tá certo? Ó, nós temos as vértebras também. As vértebras aqui, essa estrutura, ó, que elas estão onde? Na coluna vertebral. Entre essas vértebras, nós temos a cartilagem, tá? A cartilagem é de extrema importância. Então, vamos aqui dando continuidade à nossa coluna vertebral, tá? Bom, nós falamos dos outros ossos, mas eu deixei propositalmente a coluna para agora, para esse momento, tá certo? Ó, vamos associar a imagem aqui à nossa coluna, tá certo?
Bom, as primeiras 7 vértebras são chamadas de vértebra cervical. É essa região aqui, ó, curvatura cervical, tá certo? Temos 12 vértebras que são conhecidas como as vértebras torácicas, da região torácica, tá certo? E aqui abaixo nós temos o quê? As vértebras lombares, né? Temos o sacro e o cóccix. O interessante, pessoal, ó, tá vendo o cóccix aqui? Parece um rabinho, tá? Bom, esse cóccix aqui é interessante porque os cientistas acreditam que evolutivamente significava dizer que outros animais tinham o quê? Rabo. Então a gente perdeu. Então essa estrutura aqui do cóccix é uma estrutura evolutiva, que significa dizer que nossos primórdios tinham, né? Mas acabou perdendo essa estrutura, tá? Então, essa estrutura, esse movimento aqui, é exatamente o movimento que nós temos aqui no esqueleto. É a mesma estrutura que nós temos no nosso corpo. Nós não conseguimos observar porque nós temos os músculos, nós temos a pele, tudo isso acaba com que a gente não consiga ver, né? Mas a gente consegue palpar, a gente consegue sentir essas estruturas, tá certo? Professora, minha avó, ela tem doença, né? Na coluna, hérnia de disco. O que é mesmo hérnia de disco? É quando aquela cartilagem entre uma vértebra e outra, ela acaba sendo rompida, ela acaba sendo desgastada, tá? Então, quando isso ocorre, a pessoa fica doente, precisa ir ao médico, tá certo? Ó, então nós temos que lembrar, vamos ver aqui essa imagem, essa estrutura, e nós precisamos lembrar que nossa postura é de extrema importância. Por quê, professora? Ó, nós temos aqui essas imagens, observe. Primeiro eu tenho um rapaz, né, aqui no computador. Isso é importante por quê, pessoal? Nesse momento vocês estão em casa aí assistindo, mas vocês estão no celular, estão no computador, enfim, nós precisamos observar a nossa postura, tá? Ó, temos aqui o rapazinho sentadinho no computador, né, assistindo lá a videoaula daqui do colégio, e ocorre o quê? Olha a postura errada dele. Ó, o que vai ocorrer aqui? Ele primeiro vai ficar com dores, né? Posteriormente ele pode lesionar a coluna, tá? Por quê, professora? Por causa da postura errada. Então quer dizer que uma postura errada eu posso acabar ficando doente? Sim. Então, devido a isso, vamos corrigir essa postura? Ou seja, ó, aqui nós estamos vendo a postura errada dele, né? Está corcunda. Nessa nova imagem, olha como ele está ereto. E fica até mais bonito, né, gente? Fica muito mais bonito. Da mesma forma aqui, ó, nós temos uma pessoa em pé, andando, mas de forma errada, tá certo? Ó como fica mais bonita ela andando ereta, tá certo? Fica de uma forma mais bonita e melhora na nossa saúde, tá certo? Imagina só, essa pessoa aqui dessa forma errada, como fica feia, né? Além de feia, prejudica na saúde dela, certo? Então vamos pensar muito bem a nossa postura. Utilizando o celular também, a gente fica no celular muito tempo, acaba fazendo o quê? O movimento da cabeça para baixo, os nossos ossos da nossa coluna, acaba fazendo o quê? Ficando da maneira errada. Então a gente tem que lembrar muito bem da nossa postura, tá certo? Ó, então, sobre o movimento do corpo, quais são as estruturas mesmo? Ó, o osso, os ossos, mais os músculos, mais as articulações, vai formar o quê? O nosso movimento. Então, ossos, músculos, articulações é igual a movimento, porque essas estruturas aqui, elas irão possibilitar a movimentação dos animais, tá certo? Ó, nós temos aqui a imagem. Nós temos aqui o osso, tá vendo, ó, os ossos. Aqui também o osso da perna. Temos os músculos, os tendões. Esses tendões aqui, eles estão interligando quem? Os músculos aos ossos, tá certo? Professora, então outra imagem. Ó, deixa eu voltar um pouquinho, aqui. Nós temos aqui o braço, certo? Aqui nós falamos o quê? Que músculo é esse? O bíceps, tá contraído. Então, quando eu faço esse movimento aqui no meu braço, né? Esse músculo está contraído. Quando eu acabo soltando o meu braço, esse músculo, ó, fica alongado. Já quem fica contraído é o tríceps. Nós temos o bíceps nessa parte superior e nessa parte inferior nós temos o tríceps.
Quando um está alongado, ele está relaxado, o outro está contraído. Quando o tríceps ele está contraído, o bíceps ele está relaxadão, está lá soltão, tá certo? Bom, agora, professora, endoesqueleto e exoesqueleto. Bom, lá no nosso livro tem falando alguma coisinha, né? Mas vamos aqui compreender melhor. Bom, o exoesqueleto, ó, exo quer dizer fora, é o esqueleto externo. Exo, externo, tá certo? Quem é que tem? Um dos principais são os insetos, tá? Então, o que é o exoesqueleto mesmo? É uma camada externa resistente, feita de quitina, tá certo? A função, proteção, né? Química e biológica, evitar perda excessiva de água, porque o inseto tenta evitar perder água, tá? Sustentação dos músculos e serve de ponto de ligação para as pernas, asas e outros apêndices. Bom, exoesqueleto é o que? Uma camada externa ao corpo. Já que o meu inseto ele não tem ossos, ele precisa de uma camada externa para conseguir se mover, tá? Já os mamíferos, os répteis, eles têm o que? Endoesqueleto. O que é o endoesqueleto? Endoesqueleto é o esqueleto interno, formado por ossos. Então, nós temos o exoesqueleto, que é um esqueleto externo, e o endoesqueleto, que é um esqueleto interno, formado por ossos. Tá certo? Bom, aqui nós temos o exoesqueleto e a contração muscular. Nós temos aqui um garfanhoto, certo? Lembrando que o garfanhoto, ele não possui ossos, mas ele possui o quê? Músculos. Então, ó, professora, já que ele não possui ossos, como é que ele se locomove? Ele não tem ossos, como eu já falei, mas ele tem o exoesqueleto e tem os músculos, ó, que vão estar auxiliando a movimentação desse inseto, tá certo? Ó, o que é exoesqueleto mesmo? É o esqueleto externo. Estrutura esquelética, né, externa ao corpo e não possui ossos. Essa é uma das características, tá certo? Bom, nossa atividade fica lá na página 127. Qualquer dúvida, vocês anotem. No plantão de dúvida a gente tira. Até breve!